Olá pessoal, vamos a mais uma aula hoje falando sobre o gênero poema, muito conhecido de vocês, tá? O que é poema? Poema é um gênero textual que pode ser escrito conforme rígidas normas, os poemas de forma fixa, ou em versos livres, nos quais mais valem as imagens do que a métrica. O poema é um gênero textual relacionado com gêneros literários. Então, pessoal, primeira coisa, ele pode seguir rígidas normas, por quê? Porque você vai ver que muitos poetas, eles são até, de uma certa forma, matemáticos. Porque eles precisam entender a composição daquele poema, verificando que em cada verso, as sílabas poéticas, elas têm uma composição. Então, por exemplo, o primeiro verso tem 10 sílabas poéticas. Ele tem que conhecer o que é uma sílaba poética, e aí ele vai usar rígidas normas, sendo que todos os versos vão ter 10 sílabas poéticas. Então ele tem que ser muito assim. Ou pode ser o chamado versos livres, em que ele não tem tanta preocupação com essas rígidas normas, tá? Mas ele se preocupa muito mais com imagem, tá? Então aqui você vai ver que vale mais as imagens do que a métrica. Então às vezes ele vai fazer uma distinção sobre isso, não seguir regras firmes, mas em imagens ele vai compor. O poema é um gênero textual relacionado com gêneros literários. Entre os vários tipos de formas poéticas temos o dístico, que são poemas de 2 versos. Lembre-se disso. Nós temos os textos escritos em prosa e em verso. Em prosa são aqueles textos correntes que você vê. Ele vai até a margem, vai na outra linha, continua até onde vai a margem, e assim vai. Então ele vai compor-se de linhas e parágrafos, respeitando as margens que são ali dadas. Já o poema ou poesia, ele não tem isso, pessoal. Às vezes tem uma margem ali e não vai usar nem até a metade. Por quê? Porque a questão dele, como eu falei, é que ele pode seguir normas rígidas ou questão de imagens. Ele vai seguir uma ordem de imagens. E aí, cada linha que é na prosa, no verso nós vamos chamar de verso. Tá certo? E aí, cada verso vai sendo escrito. Quando você tem um grupo de versos, você vai ter estrofes e não parágrafos, conforme os textos escritos em prosa, tá bom? Nós temos a décima, claro, poema de 10 versos, o soneto, que é um poema de 14 versos, e a ode, que é um poema de exaltação. Qual é a diferença entre poema e poesia? O pessoal faz muita confusão, mas é simples, ó. Com relação às diferenças entre poema e poesia, o poema se refere a uma estrutura textual, tá? Enquanto a poesia está relacionada ao conteúdo do texto. Então a estrutura, quando você olha aquela estruturinha, né, até onde vai o verso, aquela coisa toda, isso está mais ligado ao poema, tá? E a poesia está relacionada ao conteúdo. O que está escrito dentro desse texto, tá? O poema é uma estrutura, isto é, um texto escrito em forma de versos, com metrificação. Então ele tem essa preocupação, viu, pessoal? Ele vai cuidar a métrica, tá? Ou não, com rimas ou não. Então o poema tem isso. Assim opõe-se a prosa, que é a não utilização de versos na escrita de um texto. Falei sobre a prosa e falei sobre o verso agora há pouco. Já a poesia é o conteúdo, caracterizado pela plurissignificação. O que é plurissignificação? Pluri, muitos, né? Significação, significados. Então, muitos significados. Então, ele vai pegar a palavra flor, vai tirar ela do seu sentido e vai dar a ela um sentido, às vezes, que você nem imagina. Isso é a cabeça do poeta. A ambiguidade, que às vezes você lê ali e você vai ver que ela caminha para 2 sentidos e você não dá para determinar o certo, porque na verdade os 2 sentidos às vezes são coerentes, né? E estranheza, que de repente você lê e fala, mas o que está querendo dizer? Né? Você lê um poema do Manuel de Barros, aí você vai ler e fala, isso vai te causar uma certa estranheza, até que você vai se acostumando, porque você tem que entrar na cabeça daquele poeta, pensar como ele pensou, e a arte vai se fazendo dentro de você. Dessa forma, pode haver uma poesia escrita em versos ou em forma de prosa, a chamada prosa poética. Então, foi o que nós falamos, que é a questão do conteúdo e não a questão de metrificação, a forma, essa coisa toda, né? Isso aí, quem se preocupa com isso é o poema. Características do poema. O poema apresenta versos, nós falamos, né? Que são os regulares, que é com métrica e rima.
Tem os que nós chamamos de versos brancos, que é com métrica e sem rima. E tem os chamados versos livres, que não tem métrica. Ele pode colocar num verso 10 sílabas poéticas, no outro ele pode colocar 5, pode colocar uma, pode colocar 2, né? E também não vai ter rima, tá? Estrofes, que nós já falamos, o dístico, que são 2 versos. O terceto tem 3, quadro ou quarteto 4, quinteto ou quintilho tem 5, o sexteto, sextilho tem 6, o sétimo ou septilha tem 7, a oitava 8, a novena ou nona tem 9 e a décima tem 10 versos. Características do poema: ele pode apresentar rima, nós já falamos, uma rima externa, que são semelhantes no final de diferentes versos, no final, né? A interna, que é uma rima entre a palavra final de um verso e outra do interior do verso seguinte. Pode ter uma rima rica entre palavras pertencentes a diferentes classes gramaticais. Pode ter uma rima pobre entre palavras pertencentes à mesma classe gramatical. Quando fala classe gramatical, você lembra, né? Substantivo, adjetivo, verbo. Pode ser emparelhada, A, B, B, por exemplo, né? Então, o primeiro verso rimando com o segundo e o terceiro verso rimando com o quarto. Pode ser alternada ou cruzada, que é AB, AB, primeira rimando com a terceira e a segunda rimando com a quarta. Interpolada ou oposta, ABBA, né, que é a primeira rimando com a quarta e a segunda rimando com a terceira. Pode ser mista, outro tipo de combinação, como ABACD, primeira rimando com a terceira, a segunda não rima com nenhuma, a terceira não rima com nenhuma e D não rima, e a quinta não rima com nenhuma, né? Temos a aguda, entre palavras oxítonas, né, quer dizer, sílaba tônica na última, ou monossílabas tônicas, uma sílaba só e aquela sílaba já tem um som mais forte. Grave, entre palavras paroxítonas, em que a penúltima sílaba é a mais forte. A esdrúxula, entre palavras proparoxítonas, que são as antepenúltimas sílabas mais fortes. Perfeita, soante ou consoante, correspondência completa de sons. Imperfeita, toante ou assoante, sem correspondência completa de sons. Exemplo de poema, nós temos aqui bem simples, ó. Logias e analogias. No Brasil a medicina vai bem, mas o doente ainda vai mal. Qual o segredo profundo desta ciência original? É banal, certamente, não é o paciente que acumula capital. O que você vai perceber? Segundo verso rimando com o quarto e também com o sétimo. Então você vai ver que tem uma rima aqui, tá? Você vai ver que tem certamente rimando com o paciente, então a quinta rimando com a sexta. Então você vai ver que ele tem uma preocupação aqui com não só com o conteúdo, né? Então ele caminha para ser uma poesia, que também está falando de conteúdo, mas também um poema porque ele está preocupado com a metrificação, com as rimas, com coisas desse tipo, tá? Tipos de poema: temos o poema épico ou narrativo, que conta uma história em forma de versos e apresenta todas as características do gênero narrativo, como narrador, personagem, tempo e espaço. Você vai lembrar da Eneida, do Virgílio, você vai lembrar de Homero, você vai lembrar desses escritores da Grécia, de Roma, né? Que são aqueles que são mais expressivos nas obras, são clássicos, né? Você lembra de Dante, né? Que vai escrever na Itália, e Dante Alighieri, que é muito conhecido. Então você vai ver que são textos ali muito importantes. Poema dramático, que não apresenta a voz do narrador, pois a história se desenrola a partir das falas dos personagens estruturados em forma de verso. Então ele já põe o personagem para falar mesmo, né? E o poema lírico manifesta ideias, emoções ou ensejos. Não apresenta característica do gênero dramático, nem conta uma história. Esse aqui é um poema épico, tá? É o Uruguai, de Basílio da Gama, tá? Para dar um pause e depois dar uma lida com calma. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um exemplo de poema dramático, por exemplo, do Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Você vai ver que ele coloca aqui o personagem para falar. Você vai ver que tem o poema lírico aqui, ó, Teus Olhos, de Junqueira Freire. Você vai ver que tem aqui, tá? E temos aqui, por exemplo, o Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes. Coloquei uma questãozinha aqui, ó, algumas informações a respeito. São muito longas, o nosso vídeo vai ficar muito longo se nós formos falar, tá? Mas depois você dá uma pausa, tá? Começa aqui, depois ele segue para cá. Mas a questão é essa mesmo, vai ficar muita informação às vezes para a questão do poema. O poema é bom fazer 2 vídeos. Tá certo, pessoal? Então ficamos por aqui, espero que possa ter ajudado. Valeu, até mais.